Meu irmão Luizinho, misericórdia, eu falei meu pai. Mas amém, está tudo sob o controle de Deus. E essa noite Deus tem uma palavra para mim e para você. Amém? Ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? E o título da mensagem é Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, o deixando a multidão, os levaram consigo. E assim estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal. Ventos subiam e ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa do barco dormindo, sobre uma almofada, e despertando lhes disse: Mestre, não se dê que pereçamos? E ele, o despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te o vento. E se aquietou, e houve-se grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentindo um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Podem se assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, confesso que eu estou, graças a Deus, eu estou mais calmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E essa palavra de Marcos, capítulo 4, versículo 35, eu venho lendo ela, meditando. Cheguei a perguntar para o pastor Marcos, cheguei a perguntar para o pastor Valdomiro, e assim absorvendo, porque eu sabia que esse dia ia chegar. Como chegou na minha vida, vai chegar na sua vida. Vai chegar a hora que alguém vai querer uma palavra de você, e você vai ter que ter a palavra do Senhor. Confesso que eu dava umas risadinhas quando eu vi alguns irmãos vindo aqui pegando de surpresa, mas hoje o negócio é comigo. E lendo essa palavra, irmão, eu vejo o quanto Aleluia! Glória a Deus! Tu és fiel, Jesus. Santo é teu nome, Senhor, aleluia! Santo, santo, santo! E naquele dia, sendo muito tarde, diz a Bíblia, que o Senhor chamou seus discípulos para dar uma volta no mar. E assim o foram com o Senhor, conforme e o querer a vontade do Senhor. E ali, creio eu, assim que na madrugada, estava tudo tranquilo, estava tudo normal, estava tudo sossegado. Assim também, eu vejo que é na vida do cristão. Quando está tudo em paz, nós simplesmente nos encostamos. Porque nós sabemos que Jesus está no barco. E Jesus estando no barco, que a primeira coisa que nós pensamos: o Senhor não vai, Ele não vai me deixar em momento algum. O Senhor, Ele não vai deixar meu barco naufragar. Mas eu quero te dizer uma coisa: que o mesmo Deus, que Ele aprova, Ele também prova antes de aprovar. E Deus ali, creio eu, para ver qual era a fé daqueles homens, Ele falou: eu vou descansar aqui um pouquinho, para ver como que vai ser. E assim é na vida do cristão. O Senhor promete. Aleluia! Aí o Senhor promete. Aí quando Deus começa a falar, ele já está.
Aí o cristão começa a se esquecer das promessas de Deus. Assim como lá naquele barco também, por um minuto, creio eu não sei. Eles esqueceram que quem estava com ele era o homem do milagre. Era o homem das mãos furadas, o homem que tinha feito milagres antes que eles chegassem naquela situação. Assim também é na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Por um minuto Deus deixa de falar comigo e com você. Nós viramos para Deus e falamos para Ele o seguinte: Senhor, o Senhor não está me escutando mais, Senhor. Senhor, o Senhor está dormindo, Senhor. Senhor, o Senhor não olha mais para mim como antes, Senhor. O Senhor não fala comigo mais como antes. Não é assim? Quantas vezes as provas vêm, eu e você, ao invés de glorificar a Deus, murmuramos. Não é assim? Quantas vezes eu e você, ao invés de lembrar das promessas que Deus prometeu para mim e para você, nós deixamos de lado e falamos: Deus, o Senhor não está mais comigo. E uma certa feita, eu murmurei dessa maneira. Eu falei: meu Deus, o Senhor não está mais comigo. O Senhor não está mais no controle da minha vida, não, Senhor. Aí eu parei por um minuto, meu irmão, e comecei a lembrar de onde Deus me tirou. Eu fui tirado ali da Cracolândia, aonde a humanidade, até mesmo muitos cristãos poderiam olhar para mim e poderia falar assim: esse aí não tem mais jeito, é só misericórdia. Eu ouvi da minha mãe que a única forma de parar o que eu vivia era se eu levasse um tiro na cabeça. Assim também tem pessoas que profetizam para você, não é? Ah, esse daí não tem mais jeito não. Esse daí já não tem mais jeito, já não tem mais conserto. O Senhor, eu sei que Ele prometeu, mas esse daí não. Pode ser na vida de outro. Eu estou falando para você que Jesus, Ele é carpinteiro. E se Ele precisar consertar, Ele conserta. Pau que nasce, tem um ditado aí no mundo que eles dizem: pau que nasce torto, morre torto. Não, na igreja não. Pau que nasce torto, ele fica reto. Porque Deus, quando Ele faz descer as águas e subir, é uma nova criatura, querido. E pode ter certeza que aquilo que Deus te prometeu, para mim e para você, vai se cumprir. É no tempo certo. E me diziam isso, me falavam, meus próprios amigos, que diziam ser meus amigos, falavam assim: meu irmão, essa vida que você vive, você vai... Me chamava até de drogas. Tem até raiva desse nome, Deus me livre. Ou drogas. Me chamavam assim, irmão. Mas hoje eles têm que ver Deus na minha vida. Eles hoje me veem, eles têm vergonha. Eles falam: Douglas, ora por mim lá, porque eu estou precisando. Só que tem essa parte boa, né, que eu estou contando. Só que também tem a parte, irmão. Quando Deus chama eu e você, no começo é leite. No começo é mil maravilha. Mas a Bíblia diz que ide e pregai o Evangelho. E eu confesso que muitas das vezes eu negligenciei, falando: ah não, meu Deus do céu. E por causa disso, eu, vamos dizer, paguei o preço, estou pagando o preço, porque quando eu me converti, Deus falou para mim assim. Na minha casa eu não era cristão. Minha mãe ficou doente, como eu já contei para alguns irmãos aqui. Deus falou para mim assim: se você ir para minha casa, me servir, levar as boas novas, que hoje eu entendo, mas o Senhor falou para mim ir para a casa dele, a sua mãe vai sair dessa. E eu criei ali. E dali sofri ainda umas provações, que chegou uma mulher, um dia eu conto com mais detalhe, e ela falou que iria fazer uma macumba para mim. E eu a repreendi, falei: está repreendido.
por conta de uns DVD que minha mãe tinha em casa de evangelho. E ela falou assim, olha, Deus virou as costas para você. E eu fiquei triste, irmão, naquele dia, porque Deus já tinha falado comigo. E quando chegou a noite, o meu irmão chegou para mim e falou, olha Douglas, eu fui na macumbeira, amanheci, se deu mal, viu irmão? Misericórdia, essa daí se deu mal. Falou, amanheci, disse que você está com o pé na cova. E eu por ver os DVD, o DVD da Cassiane, no qual minha mãe tinha comprado um filme de terror e ali era o DVD da Cassiane. Eu via que ela falava que não caía uma folha da árvore, se Deus não permitisse. E eu virando para o meu irmão, eu disse assim, olha, eu não entendo muito desse negócio de Deus, eu não entendo muito nada disso, eu não entendo muito de Bíblia, mas o Senhor lá de cima, Ele diz que só cai uma folha da árvore se Ele permitir. E se for eu morrer, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento certo. Talvez alguém tenha falado para você já era. Eu quero dizer que como foi na minha vida, o Senhor dos Exércitos diz assim para você, que a última palavra ainda vem dEle, a última palavra vem do trono dEle, e a palavra dEle para mim e para você é vida, e vida com abundância. Passou-se uma semana, eu com aquele espírito de morte, fui no cabeleireiro, cabisbaixo. É aquele lá, viu, pastor? É uma bênção, irmão. Eu fui no cabeleireiro e comecei ali com o espírito de morte, a Juliana do meu lado, e eu sentado. Aí o cabeleireiro chegou em mim e falou assim, ó, eu vou lá dentro lavar os negócios, já venho cortar seu cabelo. E o irmão dele estava sentado do lado assim. Aí o irmão dele virou pra mim assim e falou, oi, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, você já viu falar do tal Caveirinha? Eu falei, não. Pois é, o Caveirinha era um traficante que ele liderava mais de 7.000 homens. E Deus mudou a história dele. E eu falei, legal, né? E ele disse pra mim assim, e Deus vai mudar a tua história. E eu comecei a chorar e falei, eu não acredito. Mas ela me falou que eu ia morrer, ela falou que Deus estava de costa virada para mim. Ei, quando alguém chegar para você, dizer que acabou, acabou, Deus torna uma nova história. Deus torna um novo início na minha e na sua vida. E assim aconteceu. Quem sabe aqui na Bíblia, no livro de Marcos, Deus levou os discípulos para ver, eles estão acompanhando meu milagre, eles estão vendo o que eu faço. Por um minuto eu não vou agir. Por um minuto eu vou ficar em silêncio. E lembra-se de uma coisa, querido, na prova o professor ele fica em silêncio, mas ele está te estudando. Talvez por um minuto eles disseram, meu Deus, será que o Senhor não tema que nós pereçamos aqui? E nós vemos aqui embaixo que o Senhor aquietou a tempestade. Talvez esteja tudo acontecendo na sua vida ao contrário. Talvez as coisas esse ano não tenham dado certo. Talvez aquilo que você planejou não foi da forma que você assim o queria. Porque talvez você não tenha falado se era da vontade de Deus. Não é? É difícil você falar, Deus, faz a sua vontade. Você tem até medo, né? Senhor, essa namorada aqui, faz a sua vontade. Fala não. Fala não. Senhor, isso aqui, faz a sua vontade. Mas é necessário que possamos pedir a Deus, precisamos pedir a Deus que Ele faça a nossa vontade. E começou a haver a tempestade,
Talvez na sua vida a aprovação tenha vindo. Ela tenha vindo de encontro a você. Mas de encontro a essa tempestade vai o Senhor dos Exércitos. E o Senhor diz para mim e para você: nessa peleja vós não tereis que pelejar. O Senhor, Ele peleja por mim e por você. Basta que você creia, que você entre na posição. E o Senhor ainda adverte aqui embaixo: ainda não tendes fé? O Senhor pergunta para mim e para você. Ainda não tendes fé? Aleluia, Deus! Deus fala para mim também. Ué, você murmurando? Reclamando da vida? Não tem fé? Quando você estava jogado lá nas drogas? Quando você estava lá no lamaçal do pecado? Eu não te resgatei, eu não te escolhi, eu não te chamei pelo seu nome? Aí eu me calo. O Senhor pede para mim e para você: olha de onde eu te tirei. Não precisa não, viu, amado? Não precisa ser a pessoa ser usuário de droga, viu? Não precisa. Lembra de quem você era, as atitudes que você tomava. Lembra de tudo quanto você fazia que não era do agrado de Deus. Porque tem pessoas que falam: não, é só para quem era viciado. Não, 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 não. É para todos nós que estamos aqui na presença do Senhor. E a Bíblia diz que houve-se grande bonança. Houve-se grande bonança. Sabe o que o Senhor está dizendo? O tempo da tua prova acaba hoje. O tempo da humilhação, ele cessa hoje. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Senhor da glória! Irmãos, pode vir aqui na frente quem quer receber a oração. Em nome de Jesus. O pastor vai estar orando pelas vossas vidas.